Em pesquisas realizadas pelo nosso grupo, nós descobrimos que os MEIs têm dificuldade em fazer a gestão de suas finanças, o gerenciamento e o controle dos estoques, a precificação de seus produtos e o uso correto das redes sociais como forma de divulgar seus produtos. Bom, como sabemos que não é fácil ter acesso a esses conhecimentos e se aperfeiçoar nos assuntos necessários para ter um empreendimento de sucesso, nossa proposta de projeto é a criação de um blog com posts que auxiliem nesse empreendimento, ou seja, que é necessário para quem busca aprender ou as pessoas que estão iniciando em seu próprio negócio. Nesse blog estariam inclusos os recursos de conteúdos explicativos com materiais didáticos, dicas, planilhas, podcasts e conteúdos exclusivos. Tudo isso visando beneficiar esses empreendedores informais. Não somos o Sebrae, mas sim Docística. Como vocês poderiam ver a seguir, entrevistamos a professora Malu, a professora Fátima e a professora Andréia, e 2 trabalhadoras do ramo. Oi gente, aqui é a Marli falando. Eu estou com a professora Malu hoje, do Centro Paula Souza. Ela é especialista em empreendedorismo e vou começar fazendo umas perguntas aqui para ela. Bom, professora, quais são os princípios fundamentais da administração que os empreendedores informais devem conhecer para gerenciar seus negócios de forma eficaz? Bom, importante, né, para qualquer empreendedor, dentro dessa área que vocês estão me perguntando, da área de administração, eles têm que dominar aquilo que a gente chama, né, de princípios fundamentais, que é planejar, controlar, dirigir e organizar. Né? Então, esses princípios, eles têm que ser os norteadores para qualquer empreendedor. Agora, é importante a gente enfatizar também que eles precisam deixar de ser informais, né? Porque ser informal traz algumas implicações jurídicas que podem prejudicá-los mais para frente. Né? Tais como, por exemplo, né, quando o empreendedor ele não é formalizado, né, ele não tem proteção do seu patrimônio pessoal. Né? O que significa isso? Quando, por exemplo, ele é submetido a um processo trabalhista, ele vai responder com os bens pessoais dele. E se ele não tiver bens pessoais, ele vai responder com o quê? Com o salário dele se ele tiver um outro trabalho. Né? Ao passo de que se ele estiver formalizado, ele tem a proteção do seu patrimônio. E se em algum momento ele não conseguir, por exemplo, né, arcar com as custas de um processo trabalhista, essa dívida ela vai ser, se a empresa não tiver dinheiro para pagar, ela vai ter que ser revista de uma outra maneira. Agora, ficar na informalidade não é um bom negócio para o empreendedor, sobretudo para os iniciantes. Bom, quais são as principais estratégias de gestão que podem ajudar os empreendedores informais a melhorar a eficiência e a produtividade de seus negócios? Eu acredito que o uso da ferramenta gerencial Canvas é de fácil aplicação, tá? É fácil de aprender, aí na internet tem muito conteúdo a respeito e é uma maneira simples, né, que pode auxiliar esses empreendedores a estruturarem os seus negócios sobre todos os pontos de vista, tá? Desde o início até ali o finalzinho, que são os controles financeiros, né? Porque o Canvas ele traz para nós 9 elementos para estruturação de qualquer negócio, seja ele micro, pequeno ou de grande porte. Como a administração pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos empreendedores informais? Bom, a administração ela é crucial para o desenvolvimento, né, dessas habilidades, porque um dos quais, né, é o comprometimento, é o compromisso, né? E como a administração ela fala sobre dirigir e organizar, se eu não tenho compromisso, se eu não tenho comprometimento, eu não consigo nem planejar, nem dirigir, nem controlar nada, né? Então, assim, eu acredito que a administração, ela nos traz princípios norteadores para desenvolver muitas das habilidades do empreendedor. Inclusive, uma das quais que é o risco calculado, né? O empreendedor, ele tem que ter essa característica, ele tem que saber calcular os riscos do empreendimento dele, ele tem que saber calcular os riscos
que ele vai ter que se expor, que em algum momento ele vai ter que se expor a isso, né, para que o seu negócio tenha sucesso. E a administração, ela nos ajuda a isso, né? A gente tem aí várias ferramentas, vários, como é que a gente chama? Indicadores de retorno, indicadores de investimento, né, que vão servir para que ele calcule esses riscos. Bom, e por último, a gente gostaria de perguntar qual a sua opinião sobre essa nossa proposta e o que a gente poderia melhorar, né, nesse projeto que a gente está desenvolvendo. Eu achei importantíssimo, né, esse projeto de vocês. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo, né? Então eu acho essa iniciativa de vocês maravilhosa. Eu acho que vai contribuir muito para os empreendedores como um todo, até porque é uma iniciativa gratuita, né? Eles têm aí muitas coisas que são ofertadas no mercado, mas que na verdade são um engodo, são um engano, né? Porque muitas das vezes as pessoas querem vender para eles um produto que na verdade não entrega aquilo que promete, né? Então o que a gente tem no mercado? A gente tem muita autoridade, muitas pessoas são autoridades em determinado assunto, mas não tem propriedade para falar daquele assunto, né? Então essa entrega fica uma entrega vazia, né? Então essa iniciativa de vocês, né, a gente vê que vocês estão realmente buscando contextualizar, né, e realmente dar embasamento teórico e conhecimento bom aos empreendedores, e isso é de suma importância. Então, assim, eu acho que o projeto de vocês está importantíssimo, né, tem, assim, grande significação para os empreendedores de um modo geral, e acho que o que vocês podem estar implementando é realmente buscar, né, mais informações sobre as ferramentas gerenciais e como aplicá-las e colocarem essas informações lá. No mais, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Vocês podem contar comigo. Obrigada, professora. Foi isso, então. Boa tarde, eu tô aqui com a microempreendedora no ramo alimentício, Tatiane Aparecida, e hoje eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre o trabalho dela. Como você começou o seu negócio de venda de alimentos e quais foram os principais desafios que você enfrentou desde o início? Bom, boa tarde, né? Eu comecei em 2017, foi assim que eu fiquei desempregada, né? Eu trabalhava em loja de roupa, aqui em Cubatão mesmo. Aí eu me vi que eu precisava trabalhar, por ter 2 filhas, né? A gente sempre quer estar perto dos filhos, então eu iniciei na confeitaria. Da forma do que eu tinha, coloquei as caras e fui. Começando fazendo bolos, né? E agora eu tô fazendo brigadeiros e vendendo meus docinhos nas ruas. Acho que a maior dificuldade que a gente vê hoje é a alta do preço, né, das mercadorias, dos insumos que a gente compra, e ter que lidar com a confeitaria que todos os anos, todos os meses, né, vamos dizer, tem novidades dentro dela. Mas com isso a gente vai colocando as caras, aprendendo aos pouquinhos, vendo coisas diferentes e vamos colocando a qualidade do que a gente tem do trabalho pra frente. Bom, quais foram as estratégias de marketing que você utilizou para atrair clientes e promover seus produtos? Bom, as estratégias foi pelo lado do brigadeiro, né? Pelo lado do brigadeiro, quando foi na pandemia, eu vi que as vendas dos meus bolos começaram a cair um pouco. E eu vi que eu precisava ir até o cliente, e não o cliente até a mim. Então eu comecei a fazer brigadeiros, comecei a ver vídeos no Facebook e comecei a ir pra rua. Só que eu morria de vergonha, né? Eu falei, eu preciso de alguma coisa. Aí veio a pandemia, eu coloquei a máscara e fui com vergonha assim mesmo. E graças a Deus deu muito certo e tô até hoje. Que bom. Quais são as suas principais dificuldades que você enfrenta em relação ao controle de estoque e como você supera isso? Olha, a dificuldade é os preços, né? Porque cada semana, de 15 em 15 dias, tá tudo fora do normal. Tá um preço hoje assim, amanhã tá diferente. E a parte do que eu vejo mais dificuldade em mim mesma é a precificação, que a gente tem que estar ali aprendendo, né? E até hoje, quem trabalha com essa parte é uma pessoa que faz o cálculo tudo, dos insumos, tudo direitinho, porque eu vejo muito difícil. E a gente lidar com as redes sociais, porque às vezes a gente não tem tempo de dar conta da casa, do filho, postar algo no Facebook, no Instagram, então a gente fica como? Doidinho, mas a gente tenta se enquadrar no que a rede social pede pra gente. Essa é a parte que eu acho mais difícil. Tá bom. E qual a sua opinião sobre a nossa proposta e como poderíamos melhorar ou acrescentar no nosso projeto? Olha, o projeto de vocês eu li, né? Eu gostei muito. Eu acho que vai estar perfeito.
o que vocês têm que colocar é algo assim, um dia, né, vocês fazer o projeto de vocês, é ajudar o microempreendedor, que ele vê a dificuldade nos cálculos, a vergonha, né, conversar um pouquinho como a gente pode perder, inibir, né, o medo que a gente tem e ir adiante. Com medo mesmo a gente vai, e o que vocês colocarem em proposta, eu acho que é bom fazer um podcast, cada vez uma semana, entrevistar alguém diferente do ramo alimentício, do ramo da moda e assim por diante. Tá bom, muito obrigado. E essa foi a entrevista com a microempreendedora Tatiane Aparecida. Como a contabilidade pode ajudar os empreendedores informais a melhorar o gerenciamento financeiro de seus negócios? A contabilidade, né, primeiro, o conceito de contabilidade é que quando a gente fala de contabilidade, todo mundo pensa, né, em números, cálculos, mas não é só isso. A contabilidade, o objetivo dela é fazer o quê? Controlar o patrimônio. E muitas vezes, né, a gente fala que a contabilidade, ela tem o controle do patrimônio como objeto do estudo, e o objetivo também é o patrimônio. E aí, para empresário, ou até mesmo a pessoa individual, muitas vezes ela não consegue reconhecer o que ela tem como um patrimônio, que na contabilidade a gente chama de ativos, né, que são, na verdade, os grandes ativos. Então, uma pessoa física, né, que vai iniciar um negócio, ou que vai ser um MEI, ou que futuramente vai ser uma empresa, então o próprio nome já é um ativo que ela tenha. Então, se é um funcionário de uma empresa, né, que hoje ele precisa buscar recursos financeiros, então o próprio fundo de garantia que ele tem também é um ativo, é um dinheiro que está lá, que hoje ele até pode fazer uso, né, pode fazer empréstimo em cima do fundo de garantia. Então, saber reconhecer e separar o ativo e o passivo, né, que aí é um outro lado da moeda, que são o quê? Todas as obrigações. Tá? Então, na contabilidade, ela sempre trabalha com o balanço. Né? Então, é saber dividir exatamente todo o nosso patrimônio, aquilo que a gente tem, que a gente chama de ativo, para poder cumprir também com o quê? Tudo aquilo que a gente vai, né, precisar pagar, que são essas obrigações que estão ali do lado do passivo. Então, a contabilidade, ela ajuda nesse equilíbrio. Além de algumas outras etapas, né, porque que a gente ainda faz uso da contabilidade? Porque de todos os ganhos que nós temos, a gente precisa prestar contas, porque o ganho é legal. Né? É legal de que forma? Tem que estar regularizado, tem que estar de acordo com o quê? Né? A gente presta hoje contas para a Receita Federal, que é para o governo federal. Então a contabilidade ela ajuda, inclusive, nessa regularização. Então, quem tem aí alguma dívida, né? Como é que essa dívida chegou a acontecer, né? Quem está com a gente chama hoje, né, vulgarmente falando, de nome sujo. Então, como é que a gente pode regularizar nossa vida, nosso patrimônio, CPF, que quando a gente fala do nome, né, que é a nossa razão de ser, que é uma coisa muito importante, como é que regulariza esse patrimônio, esse CPF, quem, por exemplo, ainda precisa fazer essa declaração de imposto de renda, porque ela é obrigatória para todo mundo, a partir dos 18 anos, e quem ainda não fez? Então, muitas coisas elas vão passando entre direitos que as pessoas têm e obrigações que elas desconhecem. Então, a contabilidade ela vem também para poder auxiliar, né, em tudo isso. A segunda pergunta é: quais são os principais conceitos logísticos que os empreendedores devem conhecer para otimizar suas operações? Uma coisa muito importante dentro da logística, né, eu tenho uma coisa que eu digo, né, quando eu digo assim, o que é a logística? Eu falo que a logística é ação, é movimento. Quando a gente pega o conceito, né, é o processo que começa lá no início, né, da extração, muitas vezes, né, da matéria-prima, e eu sempre gosto do exemplo da laranja, né, a gente vai fazer, né, a colheita da laranja, mas ó, ela precisou de pelo menos, né, de 1 ano e meio, 2, até ela crescer, e a gente vai pegar essa laranja, vai transformar essa laranja, né, ela vai passar por um processo de beneficiamento dentro da indústria, vai virar geleia ou suco, até chegar no consumidor final, que pode ser, né, um comércio atacadista, pode ser um varejo, consumidor individual, e ele pode ir também para o comércio exterior. Então a gente consegue visualizar mais a ação, né, da logística, porque isso está acontecendo em várias etapas, isso acontece o tempo todo, está acontecendo sempre. Então quando a gente ouve um telefone tocar, está acontecendo logística. Aqui em Cubatão a gente ouve passar o trem toda hora. A logística que está acontecendo por quê? Essa, né,
ou a soja, o açúcar, a própria laranja, o caminhão passando aqui pela avenida, ela está acontecendo esse movimento porque em algum lugar alguém fez um pedido e alguém está podendo fazer a entrega. Então eu vejo a logística por todo esse processo aí de ação, de movimento, né, de tomada de decisão, de pensamento de coisas rápidas, né? Na questão, né, quando a gente vai pensar logística para aplicar principalmente no negócio, né, então eu gosto muito de pensar também na sustentabilidade, por isso que eu vou pensar primeiro, né? Então, qual vai ser a matéria-prima que vai ser necessária para poder ser utilizada, né? Então, ela tem realmente um baixo custo? Será que esse material, eu preciso comprar um material novo, eu posso usar alguma coisa ou fazer, né, o reuso de alguma coisa que seria descartada, né? Até porque eu também costumo dizer, o lixo ele é um erro do ser humano, a natureza ela não tem lixo. Então, pensando na logística, a gente tem, né, pelo menos 3 premissas que a gente precisa cumprir, né? Então, pensando na redução de custo do processo produtivo. Redução de custo não quer dizer que é baixa qualidade, muito pelo contrário, né? Tem que ser uma redução de custo dentro do processo, saber separar bem todos os gastos que a empresa tem, aí reconhecer os conceitos que é custo e despesa, e também fazer o quê? Né? Entregar um produto de qualidade e entregar no tempo certo, ou no tempo acertado. Então, quanto menos tempo eu demoro para entregar, muito mais rápido eu recebo. E aí, muito mais ainda a gente acaba fazendo, porque nessas 3 qualidades a gente consegue atender bem o nosso cliente. Como a precificação adequada dos produtos pode impactar na rentabilidade do negócio e como essa contabilidade pode auxiliar nesse processo? Então, a primeira coisa, né, quando a gente vai falar de precificação, é realmente saber reconhecer os gastos, né? Então, a empresa, ela tem gastos, tudo é gasto. Só que aí entra esse conceito de custos, que ele é muito interessante. E é muito importante para as empresas saberem fazer essa diferenciação. E aí é onde muitas empresas acabam errando e elas acabam cortando gastos que são necessários e acabam cortando gastos, né, erroneamente. Então, primeiro, ela precisa entender os gastos, classificar os gastos do custo, e o custo está relacionado com o quê? Com o processo produtivo. Então, se eu não produzir esse pote, é a matéria-prima, né, que vai ser para esse pote, que aqui ele é transparente, é a matéria-prima para fazer essa tampinha, aqui o caninho de dentro, a mola, né, o gel. Então, isso daqui é o custo do produto, mas é o custo da matéria-prima. A despesa, ela está relacionada com o quê? Com o processo de venda do produto. Então, muitas vezes, a comissão, o marketing, eu preciso de uma loja. Ela não é a fábrica. A fábrica ela tem os custos. Então, tudo que está dentro da fábrica é custo. O que está dentro da loja é despesa. E existem outros gastos que a empresa também tem, que é o próprio investimento, né, para poder ganhar mais dinheiro. E aí existe um outro gasto que é a perda. Que é como a gente fala do leite derramado, né? Derramou o leite e você não consegue retornar. Na empresa, ela pode ter perda com o quê? Uma máquina, ela pode, né, sofrer não, ela pode explodir, a fábrica pode pegar fogo, a gente vai fazendo uma brigadeira, queimou aquela fornada, então a gente não vai, né, revender esse produto. Então a empresa também tem que estar preparada para isso. Sabendo classificar esses gastos, a princípio, ela é o começo de muito sucesso de uma empresa na hora de fazer realmente a precificação do produto. E não esquecer, né? E tem que conhecer realmente todos os elementos, não esquecer a mão de obra, a água que vai para poder lavar, o aluguel, né? E todas as outras coisas mais. Que são aqueles gastos fixos, né? Isso, aí tem gastos fixos, tem gastos variados, tem gasto que é direto, tem gasto que é indireto. Então, tudo isso entra também, né, dentro da classificação da produção do preço. Exatamente, como a senhora acabou de mencionar, né, sobre gastos que às vezes a empresa corta uma coisa que era necessária e no nosso setor, que é o alimentício, a gente tem que preservar sempre a qualidade dos produtos, porque às vezes troca um creme de leite e aí fica tipo ruim, ou leite condensado que é muito doce. Muitas empresas, pelo menos assim, né, eu falo assim de
pizzaria, porque ela começa com o fornecedor, que é a farinha, aí começa a fazer a venda no primeiro mês. Só que aí depois a gente vai comprando de novo no mesmo lugar, porque assim, pô, já mudou a massa. Muitas vezes lá para reduzir o custo, para poder aumentar o lucro, ou para reduzir o custo, para poder tentar manter os gastos, elas vão mudando o fornecedor e aí muda a matéria-prima. Mudou a matéria-prima, deixou de existir a razão de ser da empresa, porque a qualidade você acabou oferecendo pelo mesmo valor um produto com uma qualidade inferior. Professora, agora encerrando a nossa entrevista, nós mencionamos que o nosso projeto visa em criar uma plataforma que possa auxiliar esses empreendedores informais, né, esses trabalhadores informais que precisam de mais conhecimento, que a maioria das vezes eles não têm acesso. E, em sua opinião, como nós poderíamos melhorar o nosso trabalho? Como a senhora acredita que possa acrescentar em alguma coisa, como professora de logística, como Economista. Economista, né? Eu ia falar como economista, né? Mas, né, como economista, como a senhora acredita que... Então, esse é um tipo de trabalho que vocês estão fazendo que ele é muito interessante e ele é relevante para o mercado. O grande problema das pessoas é buscar uma fonte de informação adequada, né? Então é assim, mostrando esses conhecimentos, alguns modelos de planilha, algumas coisas simples que as pessoas consigam fazer, às vezes no Excel, um checklist daquilo que precisa ter ou das coisas que não precisam esquecer, né? Tem algumas outras também, né? Eu falo das planilhas, né? Porque o checklist ela ainda é a melhor maneira das pessoas não se perderem, né? Uma agenda é a melhor maneira de fazer o quê? Um bom planejamento, né? Tirar aquela ideia e passar realmente ali para o papel, controlar todos os seus gastos, né? Saber todas as despesas que ela tem. E aí a gente tem realmente, né? Fluxo de caixa, que também dá para fazer numa planilha do Excel, né? Todo esse controle. Então, fazer o controle é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer. Planilhar também ainda é a melhor coisa. Então, como vocês estão colocando, né? Ou através de vídeos, ou através de planilhas, ensinando as pessoas a colocar em planilhas simples, né? Ou no computador, ou mesmo no manual, vai ajudar em muito, né? Porque o que as pessoas precisam para fazer isso é informação. A gente pegar o exemplo, vou dar um exemplo simples, aqui, ó, a gente tem o camelódromo, né? Sim. E muita gente tem estoque lá e não sabe o que tem, né? Então, quer dizer, vai comprando, e aí a gente fala, não, gente, o estoque é dinheiro pagado. Então, você fica com o produto ultrapassado, obsoleto, e é um dinheiro que você gastou, sendo que se você muitas vezes soubesse o que você tem para vender, você já faz o quê? Uma promoção, como muitas empresas fazem, promoção, ó. Leve isso daqui pelo menos pelo preço de custo, você recupera de volta aquilo que você realmente gastou. Né? Então, dá para fazer isso. Né? E se a pessoa está iniciando, muitas vezes, a planilha ela vai ajudar a separar o dinheiro ou o material que é de casa daquilo que ela também usa para o trabalho. Quando você mistura os dois, aí você acaba muitas vezes perdendo. Mas planilhar, colocar na agenda, né? Fazer checklist ajuda também nesse modelo. E aí, o negócio de vocês, acredito que vocês vão por esse caminho, sim, que vai ser sucesso. Boa tarde, estou aqui com a professora André, orientadora educacional. Poderia falar essa formação? Sim, claro. A minha formação inicial é em administração de empresas, com habilitação para o comércio exterior. Eu também sou pedagoga, especialista em educação profissional, especialista na área de logística, especialista em gestão escolar, mestre em educação. Então, primeira pergunta, quais são as principais estratégias de marketing que os empreendedores informais podem utilizar para promover seus produtos ou serviços? Muito importante essa sua pergunta, gostei bastante. Nos dias atuais, os empreendedores que estão ainda na informalidade, eles têm muitas estratégias e muitas técnicas que podem ser usadas para alavancar ou para disponibilizar seu negócio para grandes públicos. Entre eles, a gente pode destacar a própria rede social, de todas as naturezas, tanto no Instagram, como o próprio Facebook, ainda para alguns,
e outras redes, como o TikTok, são elementos importantes para a difusão de informações empresariais. Para além disso, existem técnicas que não são redes sociais, mas são instrumentos de comunicação, como o próprio WhatsApp. Hoje nós temos o WhatsApp, que é voltado para a área de negócios, no qual um pequeno empreendedor pode colocar o catálogo de sua empresa e fazer um atendimento amplo para diferentes públicos em qualquer lugar que ele esteja, do Brasil ou fora dele. Segunda pergunta. Quais são as melhores práticas para criar uma marca forte e diferenciada? A marca de uma empresa, ela está hoje extremamente associada à identidade que o empreendedor quer imprimir para o público ao qual ele oferece seus produtos e serviços. Quando a gente fala de identidade, o empreendedor, seja ele formal ou informal, ele tem que pensar na proposta de valor. O que é proposta de valor? Eu vou te dar um exemplo. Vou fazer uma pergunta para você. Você conhece uma empresa chamada Cacau Show? Conhece. Beleza. Essa empresa vende o quê? Chocolate. Aí é que você está enganado. A Cacau Show não vende chocolate. A Cacau Show vende presentes. Presentes no formato de chocolate. Então, a proposta de valor da Cacau Show, por exemplo, é vender presente. Quando você vai lá, você vai comprar uma lembrancinha para um professor, uma lembrancinha para uma pessoa, e aí você aproveita e compra um chocolate para você. Ou você mesmo está presenteando a si próprio. Então, quando uma empresa for pensar no que ela quer entregar para o seu público-alvo, ela precisa saber o que ela quer entregar. Por exemplo, eu tenho uma ex-aluna que está muito famosa, eu fiquei muito feliz com a estratégia de marketing que a empresa dela usou. É uma empresa que está qualificada ali como agência de viagens. Eu acho que muitos de vocês até podem conhecer pela rede social, e eu não estou fazendo público. A agência que ela tem, eles usam como proposta de valor vender sonhos. Quem viaja está realizando um sonho. Então, se uma pessoa for comprar um produto na empresa dela e a pessoa entender que ela está comprando um sonho, o sonho de uma viagem, ela vai pagar com mais, ela vai dar valor para aquele produto, ela vai pensar nas múltiplas possibilidades que aquele produto tem, ela talvez vai comprar várias vezes, ela vai recorrer àquela empresa e vai indicar uma empresa que vende sonhos, que realiza sonhos. Então, quando a empresa pensar em oferecer alguma coisa para alguém, ela precisa entender o que ela quer entregar para o outro. Ela precisa pensar o que ela está entregando de fato. Ou às vezes, o produto é só um detalhe. Na verdade, hoje, o usuário ele leva muito mais coisa para casa. Então, eu preciso pensar o que eu quero entregar. Também eu preciso pensar que identidade que eu quero imprimir. Como eu quero ser visto? Eu quero ser visto como uma empresa que vende sonhos? Eu quero ser visto como uma empresa que vende presentes? Eu quero ser visto como a melhor empresa que vende sonhos da região da Baixada Santista? Como eu quero ser visto? Porque de acordo com aquilo que eu quero ser visto, com a identidade que eu quero imprimir, a minha atitude vai ser assim. O jeito de eu atender o meu cliente vai ser assim. O cuidado que eu vou ter com meus produtos e meus serviços vai ter um jeito especial de ser. Então, são coisas que hoje, não importa se eu estou ainda na informalidade ou se eu já estou formalizado, é uma preocupação que o empreendedor precisa ter. E essa preocupação, ela vem da competitividade, que hoje tem muitas empresas oferecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Muitos clientes hoje, que antes só tinham uma opção de negócio para compra, hoje ele tem muitos. Então, se eu não deixo a minha marca, se eu não conto a minha história, se esse consumidor, se esse usuário, se essa pessoa que vai usufruir do meu produto, ele não entende a razão que eu estou ali, como é que essa pessoa vai se vincular a mim? Então, hoje é para além do vender alguma coisa, é estabelecer um relacionamento. Então, essa é uma preocupação ou é um olhar real que essas pessoas precisam ter.
entender para quem eu quero vender. Lógico que se pudéssemos, a gente venderia para todo mundo. Mas será que a gente tem capacidade para entregar produto de alta qualidade para todo mundo, em todos os lugares? Então a gente precisa se conhecer, saber a nossa capacidade de entrega, para poder oferecer da melhor forma o produto na mão daquele que o solicitou. Então a preocupação também. Atendimento. Antigamente, falar assim, eu preciso oferecer um curso de atendimento, eu preciso prestar um bom atendimento, era uma coisa secundária. Hoje, atendimento pode fazer toda a diferença. Veja, antigamente, se você não gostasse de um produto ou de um serviço, você poderia entrar no ônibus e falar para o seu colega de viagem: puxa, fui numa loja, fui muito mal atendido. Talvez você ficasse muito chateado e falasse para 10 pessoas, falasse para os seus amigos de casa. Hoje tem as redes sociais. Você imaginou uma pessoa mal atendida, ressentida, o que ela pode fazer, o potencial que ela tem para falar mal de uma marca ou de um serviço numa rede que está mundialmente interligada? Então, hoje, o atendimento pode fazer toda a diferença. E não importa qual é a empresa que você tem, não importa qual é o serviço que você faça. Se o atendimento for ruim, é muito difícil, é muito mais caro e muito mais difícil desconstruir uma imagem negativa. Muito mais difícil até do que construir uma imagem positiva de um produto, de uma empresa ou de um serviço. Então, hoje, as empresas devem investir muito em atendimento, e um atendimento qualificado, um atendimento que realmente ofereça resultados para quem procura. E por último, que na minha percepção talvez uma técnica ainda pouco explorada, mas que pode fazer a diferença, é contar a tua história. O empreendedor, ele tem que contar a sua história. Estabelecer esse vínculo de sentimento com o seu consumidor. De onde eu vim, como eu cheguei aqui, que caminhos eu percorri para te entregar o melhor. Quando eu estabeleço essa relação de sentimento, de vínculo com aquela pessoa para a qual eu vendo, isso pode fazer toda a diferença. A pessoa sabe quem sou eu, sabe da minha história. A gente faz, isso é um recurso muito utilizado hoje por empresas grandes e pequenas e que, se muito bem feito, pode oferecer grandes resultados. Entre outras coisas, nós chamamos isso de storytelling. Entendi. Terceira pergunta: como os empreendedores informais eles podem utilizar as mídias sociais como ferramenta de marketing? De uma certa forma, é exatamente isso. Eu vou trazer para um outro lugar, para o olhar da gestão como um todo. Quando a gente fala em gestão, a gente está falando prioritariamente em planejamento, organização, direção e controle. Veja, quando se está falando em alcançar, em estabelecer parcerias, eu preciso de ter planejamento. Então, as redes sociais, as mídias sociais, não é só eu colocar um stories, do nada. Pode ser que tenha uma oportunidade de do nada eu conseguir um bom stories, uma boa live, mas ela deve ser planejada. Quem eu quero atingir? O que eu quero comunicar? Que elementos que eu tenho? Que recursos que eu tenho? Que tempo que eu tenho? De quanto em quanto tempo eu vou colocar meu conteúdo? Será que o que eu estou oferecendo de conteúdo é exatamente o que o meu público gostaria de ler? Será que eu consigo engajamento com isso que eu estou oferecendo? Será que eu entendo e eu atendo às necessidades do consumidor? Veja, quando a gente fala de marketing, entre as coisas mais fundantes do marketing é entender sobre o que o outro quer, qual é a característica dele, qual é a necessidade que ele tem. Mas mais do que isso, marketing não é propaganda. Marketing é eu também coletar dados, administrar dados, entender esses dados e a partir desses dados
propor estratégias específicas para aquele público específico, do jeito que ele nem sabia que precisava, do jeito que ele nem sabia que era uma necessidade, que você antecipou por conta que você leu um cenário, você leu as características que ele tem, você observou o comportamento que ele desenvolve. Então, a partir do momento que você faz uma análise de todas essas informações e você consegue verter isso numa estratégia eficaz, numa estratégia pontual, numa estratégia que vai realmente atender o consumidor, atender esse usuário, atender essa pessoa, então, nesse momento, não importa se você fez um stories, não importa se você fez postou conteúdos, não importa se você vai conseguir estabelecer parceria melhor, você vai conseguir estar mais perto do seu consumidor final. Eu não diria para finalizar, eu diria que para pensar em estratégia para esse empreendedor informal, ele pode lembrar das parcerias, da questão dos influenciadores. Esses influenciadores podem levar a marca mais além. Ele pode pensar principalmente na análise dos resultados que ele tem a partir das ações que ele faz. Não é só fazer ação, é analisar a repercussão dela, porque isso pode ser o ingrediente do planejamento para a próxima ação. Isso que a gente normalmente pensa. Última pergunta, qual a sua opinião sobre nossa proposta e o que poderíamos melhorar? Eu li a proposta, vamos só recordar, me parece que vocês têm a ideia de ser curadores por meio de um blog ou de uma estratégia digital para oferecer informações que sejam pertinentes para empreendedores informais, que a partir das informações que vocês ofereçam a eles, eles possam se qualificar para poder alcançar melhores resultados no mundo empresarial e futuramente, imagino, se formalizar. É, sem dúvida, já um primeiro passo, mas também para a estratégia de vocês, também haverá de ter planejamento, muita pesquisa, buscar dados, saber quais são as necessidades, quem são esses empreendedores informais, qual é a área que eles atuam, quais são as necessidades deles, para que nesse ambiente, vamos dizer, virtual que vocês querem consolidar, lá também tenha as informações que sejam direcionadas para aquele público. Quando ele olhar, quando ele acessar, ele entenda, nossa, isso aqui é para mim. Essa informação é exatamente o que eu precisava. E não coletar de modo geral, não. Buscar, saber o que ele precisa, entrevistar, investigar, coletar dados e ler esses dados, interpretar esse dado, porque quando você fizer essa interpretação, esse seu ambiente, ele vai ser muito mais efetivo, ele vai atender muito melhor a necessidade desse público que você quer atingir. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, estamos aqui com uma vendedora informal chamada Marinalva, dona do Brechó da Mari. Agora vamos começar com as perguntas. Como você seleciona as roupas usadas para revender? E quais critérios você utiliza para garantir a qualidade das peças? Para procurar as peças, eu saio nos outros brechó, garimpo as peças, né? E eu sempre estou pegando as melhores peças, então eu seleciono as melhores peças e trago. Como você divulga seu negócio de vendas de roupas usadas? Quais estratégias de marketing você utiliza para atrair clientes? Facebook, Instagram e um grupo que eu tenho que eu coloco os produtos lá e as pessoas fazem pedido. Sim. Como você estabelece preços para as roupas usadas? Quais fatores você considera ao precificar as roupas? Eu vou até a loja, aí quando eu chego com os produtos que eu comprei, eu venho para colocar preço no brechó, aí eu calculo o preço do total daquelas peças que foram compradas, para dividir, para saber quantos valor sai cada peça, né? Aí fazendo isso, tem peça que dá para me colocar acima do preço que eu estaria colocando, porque a peça é muito boa. Então varia muito.
Às vezes dá para colocar um preço de 60%, às vezes 70%, 80%. Algumas peças dá para colocar 100%, não são muitas, mas algumas. Que tá na etiqueta, né, no caso, né? A gente queria saber qual a sua opinião sobre essa proposta e o que você acha que a gente devia melhorar ou acrescentar no nosso projeto. Mas tá perfeito. Vai ajudar muita gente que tá começando, né? Que não tem um conhecimento de lidar para ganhar. Porque comprar uma peça, você tem que ver quanto você vai visar o lucro nela, né? Sim. Então, para quem não conhece esse trabalho, assim, é interessante, sim. Vai ajudar muitas pessoas, eu acho. Agradecemos todas as entrevistas e aproveitem todo o conhecimento compartilhado com vocês.